Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Vamos abrir, irmãos, em Hebreus capítulo 10. Vamos ler novamente o texto, porque alguns irmãos chegaram depois. E eu convido os irmãos a permanecerem com a Bíblia aberta, amém? Porque nós vamos nos reportar ao capítulo 9. Hebreus capítulo 10, versículo 19 até o 23, que diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo 19. O título da minha Bíblia é este: o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. O texto bíblico diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar. O escritor aos Hebreus, que é desconhecido, ele faz uma referência a entrar no Santo dos Santos. E entrar no Santo dos Santos, nós vamos ler aqui. Eu gostaria que os irmãos abrissem, voltassem um capítulo antes, no capítulo 9. Aqui diz que o sacerdote, somente o sacerdote, o sumo sacerdote, é que poderia entrar no Santo dos Santos. No capítulo 9 diz assim, é importante a gente fazer essa leitura para poder entender a mensagem, né, irmãos? Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Então aqui nós vemos que o escritor está se referindo ao tabernáculo que Moisés tinha construído lá no deserto. Então, quando o povo estava no deserto, até a glória de Deus descia sobre o tabernáculo, e ali nós vemos, não sei se os irmãos conhecem como era a estrutura mais ou menos do tabernáculo, depois do templo era a mesma estrutura. Imagina lá fora que fosse o átrio. O tabernáculo ele tinha 3 lugares: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. O átrio era onde o povo ficava, era a parte externa. O santo lugar seria essa parte aqui, só o sacerdote que entrava. E o Santo dos Santos seria este lugar aqui, onde ficava a Arca da Aliança. E somente uma vez por ano é que o sacerdote entrava para oferecer sacrifício. Então o versículo 6 diz assim, capítulo 9, versículo 6. Ora, depois de tudo isto assim preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Eles estão aqui no santo lugar. Mas no segundo, no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar
não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, naquela época, o primeiro tabernáculo continuava erguido, e somente o sacerdote, no dia da expiação, no dia do perdão nacional, uma vez por ano, ele sacrificava e oferecia aquele sacrifício para que o povo pudesse receber o perdão de seus pecados. Aí depois de um ano, novamente, animais eram sacrificados, e ele novamente, o sacerdote entrava, e no outro ano, e uma vez por ano, todos os anos, repetidamente, havia sacrifícios para o perdão dos pecados, para aquele dia do perdão dos pecados, que era chamado dia de expiação. É chamado de Yom Kippur, o dia de expiação, o dia do perdão dos pecados, o dia do perdão nacional, que o povo recebia o perdão de Deus. Havia um concerto, era um dia alegre, um dia que as pessoas se regozijavam, confraternizavam, se alegravam, porque era o dia que eles tinham o seu pecado perdoado. Quando, porém, versículo 11, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros, e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões de que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Aqui agora o texto está dizendo o seguinte: quando Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando ele morreu na cruz do Calvário, quando ele derramou o seu sangue, ao mesmo tempo que ele era o sacrifício, ele também era o sacerdote, porque ele se ofereceu como sacrifício. E olha o que diz aqui no versículo 14: e muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, o mover, o agir do Espírito Santo no verbo de Deus, fez com que ele se oferecesse sem mácula a Deus, para purificar a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Porque o que acontece é o seguinte: nós falamos que aqueles sacrifícios no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eles eram realizados todos os anos, porque havia sempre a lembrança daqueles pecados, então eles eram realizados todos os anos. Mas agora, quando Jesus venceu o pecado na cruz, quando ele destruiu o pecado na cruz, o perdão veio, o perdão definitivo veio. Então agora aquela culpa, a nossa consciência que nos acusa, que nós somos culpados, que nós somos pecadores, mas eu agora sou remido do Senhor, eu recebi o perdão, eu creio que Jesus morreu na cruz para me salvar, que o sangue dele me purifica de todo pecado. Então agora eu tenho a minha consciência purificada de toda acusação. Aí vem o diabo que vem querer nos acusar, mas Paulo nos ensina: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. Foi Cristo Jesus quem morreu por nós, e ele pagou ali na cruz o preço do perdão dos pecados. Eu gostaria que a gente
continuasse a ler aqui, irmãos, porque o texto é muito interessante, ele é muito rico. Olha o que diz o versículo 16: porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois o testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Os irmãos sabem disso, né? Até hoje é assim. Uma pessoa muito rica tem um testamento e quando ele está vivo o testamento não vale nada, mas quando ele morre, para quem ele deixou as heranças, agora está valendo. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Olha só que interessante, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, aquela aliança dos animais sendo sacrificados, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue de bezerros e dos bodes, com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então aqui está falando que havia um testamento, uma nova aliança, um novo testamento, e antes, para que aquele antigo testamento valesse, para que aquela antiga aliança, na época de Moisés, valesse, era necessário que os animais fossem mortos. Mas agora, quando Jesus veio, era necessário, quando Jesus disse assim: este sangue é o sangue da nova e eterna aliança, mas essa aliança, essa nova aliança, esse testamento, ele só teria validade se Jesus morresse na cruz. Se Jesus não morresse na cruz, não haveria o Novo Testamento, porque o Novo Testamento, porque Jesus é que precisaria morrer para que o Novo Testamento valesse. E aí a gente vê ali aquela frase, quando os irmãos conhecem aquela passagem, quando o diabo falou assim: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão, não é? Aí lá, quando Jesus estava na cruz, para mim, irmão, foi o mesmo demônio que falou: se tu és filho de Deus, desce da cruz. Não é a mesma coisa? Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és filho de Deus, desce da cruz. E Jesus fala: eu sou filho de Deus, eu sou, mas eu não posso descer da cruz. Porque se eu descer da cruz, não vai ter salvação, não vai ter redenção, não vai ter perdão. E olha que Jesus ficou: e agora? Eu vou descer da cruz, vou espanar todo mundo aqui, vou mostrar quem eu sou, ou eu vou ficar crucificado e eu vou morrer para salvar a humanidade? Porque quem segurou Jesus naquela cruz não foram os pregos, foi o amor que ele tinha por nós. Foi porque Jesus nos amou. E essa decisão de ele nos amar, vamos pular aqui agora para o capítulo 10, versículo 5. Olha só, irmãos, capítulo 10, versículo 5, esse texto, ele foi tirado lá do Salmo 40, que é um salmo messiânico. Salmo messiânico são aqueles salmos que falam a respeito de Jesus. Aqui, irmãos, aqui é o verbo falando, é o verbo de Jesus, né? O verbo que se fez carne, é ele falando. Os irmãos estão aí comigo? Hebreus capítulo 10, versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz quem? O verbo, é Jesus, antes de se encarnar. Por isso, ao entrar no corpo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Aqui Jesus aqui o verbo está dizendo: na plenitude do tempo eu vou nascido de mulher.
Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado. Oblações são ofertas pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, remove as coisas antigas, remove o primeiro testamento, aquele testamento daqueles animais que eram sacrificados todos os anos e que agora Deus não está aceitando mais. Deus já não está se sentindo contemplado com aqueles sacrifícios todos os anos de bodes e de carneiros, mas agora Ele proveu então um sacrifício perfeito e eficaz. Ele enviou Jesus para que fosse o Cordeiro de Deus que morresse na cruz do Calvário por nós. E quando Jesus morreu, aquele Velho Testamento perdeu a validade, porque agora nós temos um novo testamento, uma nova aliança em Jesus, o sangue de Jesus que nos limpa de todo pecado, um sacrifício perfeito, eficaz, que vale para sempre. Depois que Jesus morreu, não foi mais necessário que todos os anos sejam feitos sacrifícios, não há mais necessidade, porque a completa redenção veio por meio da morte de Jesus na cruz do Calvário. Voltando aqui no versículo 11, capítulo 9, versículo 11: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Qual é esse mais perfeito tabernáculo, irmãos? Esse mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, é o céu. É o céu. Quando Jesus, depois que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele chega no céu como sumo sacerdote e se apresenta diante de Deus, se apresenta diante dos anjos, se apresenta diante de todos e disse assim: eu sou o sumo sacerdote que executei o sacrifício perfeito. E olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 1: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus é o autor da criação. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Agora ele entra no tabernáculo superior, né? Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, quando Jesus morreu, o que aconteceu com o véu? Aquele véu que o sacerdote todo ano, uma vez por ano, ele podia entrar naquele véu, e somente ele poderia entrar na presença de Deus, como se aqui fosse o Santo dos Santos. Uma vez por ano, somente o sumo sacerdote poderia entrar na presença de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, o que aconteceu com esse véu? Ele rasgou de alto a baixo. Sim, se ele rasgou de alto a baixo, indica o quê? Indica que foi a decisão de Deus, partiu de Deus romper o véu que separava. E em Jesus, Deus nos deu livre acesso à sua presença. Amém? Agora vamos ler de novo o texto, que agora você vai entender com mais facilidade. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus,
Hoje o Santo dos Santos é a presença de Deus. Temos livre acesso à presença de Deus pelo sangue de Jesus, que nos limpa de todo pecado. Por isso que nós podemos entrar na presença de Deus, porque nós somos purificados pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Não é mais aquele véu que tinha que entrar, aquele véu que era, se eu não me engano, era 9 metros de altura, 18 metros de comprimento, não, 18 metros de comprimento e 9 de altura, isso mesmo. E aquela grosso, era muito grosso aquele véu, mas agora esse caminho acabou. Agora é um novo caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É o novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, quando Jesus foi o perfeito sacrifício, pela oferta do pecado, o sacrifício foi aceito por Deus de maneira tão poderosa que o véu se rasgou e Deus falou assim: agora não há mais separação entre mim e os homens. Agora em Jesus você poderá entrar na minha presença. Agora em Jesus você terá acesso a mim. Agora Jesus é a porta que te conduza à minha presença. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus, né? Aproximemo-nos com sincero coração. O sacerdote, irmãos, ele tinha a função de interceder pelo povo, né? Ele intercedia pelo povo. E a Bíblia diz que Jesus intercede por nós. Ainda lá no céu, Jesus é sacerdote até hoje. Até hoje Jesus é sacerdote, está sentado lá no trono à direita de Deus, Todo-Poderoso, e é o nosso sacerdote e intercede por nós, amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Temos que valorizar o que Jesus fez por nós. Aproximemo-nos com sincero coração sincero, irmãos, em plena certeza de fé. Vamos ter fé. Jesus é o autor da fé. Vamos ter a plena certeza da fé de que nós temos o nosso pecado perdoado, de que não há mais condenação agora, pois nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, para quem anda nos seus preceitos, para quem está no caminho dele, e tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Agora nós temos a nossa consciência lavada. Não, agora eu sou justificado. João disse que o filho, que aquele que é de Deus, ele não vive pecando, mas que se nós pecarmos, Jesus é o nosso advogado junto do Pai. Que o diabo vem acusar: ele fez isso, ele fez aquilo, mas Jesus fala: ele me recebeu em sua vida como meu Senhor, como meu Salvador, como aquele que tem poder para perdoar os seus pecados. Então eu sou o advogado dele, e nenhuma acusação, quem intentar alguma acusação contra ele, essa acusação não vai prevalecer, porque eu morri por ele, e Deus vem e fala: está justificado, está justificado, não tem condenação para ele, e o diabo sai derrotado. É por isso que nós devemos estar na presença do Senhor. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, irmão, sem vacilar, sem olhar para trás, sem servir a dois senhores, a firme consciência de estar na presença de Deus, confiando que quem fez a promessa é fiel. A promessa que nós temos de vida eterna. Jesus disse: para as minhas ovelhas eu dou a vida eterna. Aquele que entrar por mim será salvo. Nós temos tantas promessas de salvação, de perdão, de proteção. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. São promessas do Senhor para as nossas vidas, que nós devemos guardar, amém? Tudo isso, irmãos, nós temos todo esse privilégio por causa da morte de Jesus. O Antigo Testamento
era regado pelo sangue derramado daqueles animais. Mas o Novo Testamento, ele teve a validade depois que Jesus morreu na cruz, amém? Depois que o verbo se rasgou de alto a baixo, depois que ele gritou, tetelestai, está consumado o plano da salvação. E a tentativa do diabo de plantar uma dúvida no coração de Jesus, se tu és filho de Deus, desce da cruz, fracassou, amém? E a nossa oração, quando nós estivermos orando, irmãos, vamos falar assim: Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor não desceu daquela cruz. Eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor não desceu daquela cruz. Ai de nós, se Jesus tivesse descido daquela cruz, meus irmãos. Mas graças a Deus, ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, amém? Pelo que Deus exaltou de sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus se dobrará todo joelho, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Quero passar a palavra para o pastor. Agradeço, irmãos, a oportunidade em nome de Jesus, amém?